quando você se sente doente, o que que você faz, hein? Você vai no médico ou você vai no Google? O tal do doutor Google. Será que funciona esse negócio? Será que vale? Tem alguma coisa que vale nessa história de doutor Google? Eu não sei. Então vou perguntar para quem sabe. Doutor Nabil Goraeb, aqui comigo na janela da Paulista. Obrigada, Nabil. E aí, como é que é, Google? Quando eu era criança, a gente ia na farmácia e o farmacêutico, às vezes, nem farmacêutico, era balconista, dono da farmácia, que dava as informações para a gente. Vai no médico. E eu lembro que quando eu comecei o consultório, eu levei meu cartão do consultório, o que eu fiz? Não existia internet, celular, nada disso. Eu passei nas 6 farmácias do bairro de Ipiranga e deixei o cartão em cima para cada um dos donos de farmácia, ó, põe aqui no balcão e vai lá no meu consultório que eu vou te atender para a gente fazer uma amizade e tal. Eles que mantiveram o meu consultório no começo, eles encaminhavam os pacientes. Não tinha doutor Google e não tinha ninguém de boca a boca naquele tempo. E aos poucos, então o que era que hoje é doutor Google, tem que saber. É na farmácia dos bairros que dava as indicações, dizia se era caso de ir no médico, se era dor de barriga, era apendicite ou não. E as mães chegavam com o filho com a dor de barriga. Se ela falasse que era apendicite, confirma. Você tinha que confirmar. Vai que não é e ela complica, você é culpado. Então, muito médico cirurgião operou apendicite por indicação da mãe. É lógico, ele examinou, fez toques da barriga, examinou a palpação, mas não tinha o que tem hoje. Tomografia para ver se o apêndice está supurado ou não. Então, essas coisas que vocês estão falando do Google é um problema, porque hoje tem muito convênio, que eu não vou dizer o nome, mas alguns convênios aí, o plantonista do pronto-socorro, ele, quando está conversando com o paciente, ele está olhando no Google. Ele está preenchendo a ficha que tem no Google e depois ele pergunta para o Google o que tem que fazer. E aí, depois que ele liga para o chefe de plantão à distância, para dizer que tipo de tratamento tem que ser aquela pessoa que está no pronto-socorro. Infelizmente, a medicina virou um lixo. Infelizmente. Perigoso, tem que ter cuidado e tem que procurar o médico à moda antiga, não tem jeito. Os médicos, infelizmente, mais jovens, se forem de uma boa faculdade, eu acredito. Mas se for faculdade daquelas periféricas, bem periféricas do Brasil, ou até de país da América Latina, tem que ficar desconfiado. Então, quando você for ao médico, em vez de você procurar no doutor Google, veja se o teu doutor tem, além do CRM, RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Então, ele tem residência, tem pós-graduação, ele tem uma formação. Se ele é ruim ou mal, é outra história, mas ele foi formado, e bem formado. Agora, você pega uns aí que são formados, por exemplo, numa cidade do interior que eu sei, eu vou dizer o nome para me identificar. O médico formado que estuda na Bolívia, no quinto e sexto ano, procura essas faculdades mais distantes para comprar vaga no sexto ano. Ele paga 60, 70 mil reais, entra no sexto ano da faculdade, que é o ano que seria hospitalar, ou não tem responsabilidade muito grande, eles acham isso, e ele tira o diploma naquela faculdade periférica. E não precisa fazer o revalida, porque o diploma é brasileiro. Que bela jogada que inventaram. Nós somos criativos e muito espertos. Então, muito político aí, que está forçando a barra para abrir faculdades em lugares muito estranhos, sem hospitais, sem nada. Tem um parente, um sobrinho, um filho, que estuda nos países vizinhos do Brasil e vão querer vir trabalhar no Brasil sem fazer revalida, que é um exame que vai
detectar quem sabe e quem não sabe o mínimo do mínimo do mínimo de medicina. Bom, e o Google, então, como é que é? E o Google entra nessa história como salvador de algumas coisas. Só que o Google ele é estanque. Ele não tem raciocínio clínico formalizado. Ele segue uma linha de condutas, perguntas que a gente faz para o paciente, mas ele pode ajudar, mas ele não pode resolver tudo. E as pessoas muitas vezes julgam que o Google resolve tudo, e não é. Porque uma coisa é você observar o paciente, sentir como ele se comporta na tua frente, se ele está ansioso, se não está, se existe um problema escondido emocional atrás, só o médico, no médico paciente que vai perceber que existe algo atrás. Mas só perguntar se fuma ou não fuma não quer dizer nada. E se fuma porque perdeu um filho, perdeu uma mãe, perdeu um pai, perdeu um marido, perdeu uma esposa, está passando por um estresse, está um câncer. Quer dizer, temos que saber por que ele está fumando. O Google não pergunta por quê, só vai dizer se o cigarro é bom ou é ruim. Fica faltando muita coisa, né? Por isso Fica que faltando, às vezes, o principal. ele ajuda a gente em algumas dúvidas, ajuda. Só que ele não é o resolutor de tudo. Por favor, não confie no Google. Tá bom. Muito obrigada, doutor Gabriel. Obrigado a você.